Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. Em outras palavras, toda tentação que você enfrenta tem uma maneira de escape. A Bíblia tem muito a dizer sobre sensualidade, lascívia e comportamentos excessivos. A palavra lascívia se refere à tendência de incitar desejos impuros. Sensualidade é o apelo planejado aos sentidos físicos para satisfação pessoal. A Bíblia diz: abstenham-se dos desejos carnais, da sensualidade, que guerreiam contra a alma. Eles estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia nos orienta: abstenham-se desses desejos, mantenham-se afastados deles. A Bíblia também usa o termo reprovados para se referir às pessoas que estão totalmente depravadas, cujas consciências estão mortas, insensíveis, não sabem mais se envergonhar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em Romanos 1:28 está escrito: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Em outras palavras, Deus os abandonou e disse: sigam seus próprios caminhos, entregando-se à permissividade e ao desejo desenfreado, sem restrições. Não vou intervir. Ainda não. Mas tenham certeza de que os seus pecados vão encontrá-los e vocês comparecerão ao julgamento. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Em outras palavras, eles rejeitaram Cristo por tanto tempo que suas consciências morreram e seus corações endureceram. Mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não conseguem ouvir. Por isso que é importante se entregar a Cristo enquanto você ainda é jovem. É importante se entregar a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo, porque pode haver um tempo em que sua consciência estará morta e você não conseguirá mais ouvir Deus falar. Você permanecerá firme nas convicções de Cristo e no que a Bíblia ensina, ou se entregará às tentações e seguirá pelo caminho espaçoso que leva à destruição? Você escolhe a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida eterna? Qual será a sua escolha? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca forçará você a escolher. Um exemplo de resistência é o jovem chamado Daniel. A Bíblia nos diz que Daniel propôs em seu coração, decidiu que não se contaminaria com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel era um jovem com um propósito. Ele foi capturado em Jerusalém, quando os exércitos de Nabucodonosor invadiram a cidade. Ele foi levado cativo, atravessando 1.500 milhas pela região do Crescente Fértil, até a Babilônia, 1.500 milhas distante de sua terra natal, 1.500 milhas distante de sua casa. Naquela época, sem aviões, sem automóveis, dias e semanas de viagem. Mas ele estava determinado a servir a Deus. Ele tinha provavelmente no máximo 12 ou 15 anos de idade. Nabucodonosor, um rei histórico, havia levado prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia e ordenado que alguns jovens, sem mácula, bem apessoados e hábeis em línguas, fossem treinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens judeus porque sabia que eles tinham dons especiais. Durante o período de treinamento, foram oferecidos os melhores vinhos, as melhores comidas e todo o luxo imaginável na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não, eu não quero o vinho do rei, não quero as melhores comidas, eu quero dormir no chão, não na cama de penas. Quero viver uma vida simples e com autodisciplina. Quão diferente de muitos que mal podem esperar para sair de casa e se entregar aos prazeres. Mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma garota e dormisse com ela. Ninguém saberia se ele se embriagasse com o vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém. Ele poderia ter ganhado popularidade se entregando aos prazeres, mas o não em sua juventude
o preparou para o grande não, quando ele era primeiro-ministro da Babilônia, e foi lançado na cova dos leões, porque não comprometeu sua fé em Deus. Nós nos contaminamos comendo demais, bebendo álcool, usando drogas, gastando muito tempo assistindo televisão ou indo ao cinema. Em Lucas, no capítulo 21, Jesus disse: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O apóstolo Paulo disse: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Pedro disse: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras e em todos os tipos de coisas más. A Bíblia nos ensina a disciplinar nossas mentes, disciplinar nossos corpos. E devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. Outro exemplo é o jovem chamado José. Ele foi vendido para o Egito por seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. Potifar tinha uma esposa muito atraente. E José era forte e bonito. Em Gênesis, no capítulo 39, você encontra para ler a história da tentação que José enfrentou. A esposa de Potifar, de certa forma, se apaixonou por José, pois ele passou a ser responsável por toda a casa e pelos negócios de seu senhor. Ela via aquele jovem ativo e formoso caminhando pela casa, pelos jardins e cuidando de todos os negócios diariamente, e começou a cobiçá-lo. Ela disse: venha, deite-se comigo. E ele respondeu: não posso desobedecer ao meu senhor, que não me negou nada, menos a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, o Deus de meus pais? Ele estava longe de casa, lá no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. E quando ele disse não, pela última vez, ela o agarrou pelo manto. Então ele fugiu dela, deixando seu manto para trás. Ela então começou a gritar e chamar os servos, acusando-o falsamente de ter tentado desrespeitá-la. Potifar acreditou e mandou José para a prisão. Muitos conhecem a história de como, através de uma série de circunstâncias, José acabou se tornando o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o observava, o guardou e o promoveu, porque José teve a força dada por Deus para dizer não quando foi tentado. O sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus para propagar a raça humana e para ser desfrutado dentro de certos limites estabelecidos por Deus para o matrimônio. As características de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: conserve-se puro. Como permanecer puro no mundo em que vivemos? Como permanecer puro ao olhar para as bancas de jornal? Como permanecer puro ao ver os filmes? Como permanecer puro com tantas tentações lançadas em você? Você não pode, não consegue, exceto por um meio. Se Cristo estiver no seu coração, Ele te dará a força e o poder, porque nenhuma tentação será tão forte que Ele não providenciará uma maneira de escapar. Então entregue sua vida a Cristo agora e deixe que Ele tome controle da sua vida. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida e que Ele governe todas as áreas da sua vida, sua mente, seu corpo e até mesmo sua vida sexual. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida sexual. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus.